Boa noite a todos. Me ouvem bem? Muito bem. Vamos então começar a nossa conversa de hoje, continuando com um assunto que vínhamos tratando nas aulas anteriores, mais precisamente tratando aqui das obrigações solidárias passivas, e vamos encerrar, paramos, se não me falha a memória, no artigo 282, né? Então temos aí o 283, 84 e 85 para encerrarmos esta matéria, ou a matéria atinente às obrigações solidárias passivas. Mas antes de efetivamente continuarmos, em algum momento da nossa discussão a respeito, ou da nossa conversa, do nosso estudo a respeito da solidariedade, não é? Duas expressões foram citadas e, naquele momento, naquela oportunidade, ensejaram uma certa dúvida, e que são as palavras ou as expressões remissão com C cedilhado. Então, remissão com C cedilha, como normalmente se diz, né, se usa como linguajar, né, digamos aí, comum, popular, e remissão com dois S. Então, remissão com C cedilhado e remissão com dois S. Foi dito naquela oportunidade também que o verbo que encerrava a ação da remissão com C cedilhado, que é sinônimo de perdão, portanto, perdoar, não é? Aí a dívida, não é? Aliás, perdão, confusão feita desde logo. Remissão, com C cedilhado, vem do verbo remir, que quer dizer pagamento, extinção da obrigação pelo cumprimento ou pelo seu cumprimento. Então, quando a gente diz que um devedor remiu a obrigação, isso implica em dizer que ele, digamos, né, pagou-a, cumpriu com a sua parte no trato. A remissão com dois S vem do verbo remitir, que é o perdão por indulgência, por liberalidade, por piedade, enfim, por qualquer que seja a razão de ordem, digamos, subjetiva. Então, a remissão com C cedilhado vem ou é derivada do verbo remir, né, que quer dizer, então, pagamento, cumprimento da obrigação nos termos em que ela foi tratada. Se porventura nós falarmos em remissão, nós estamos falando em perdão. Aquele credor que diz ao devedor, não precisa pagar, eu não quero receber aquilo que me deves, está, na verdade, remitindo a dívida, está perdoando a dívida, perdoando aquilo que tem por receber. Então, feitas essas considerações, fechando esse parênteses, não é? Vamos então continuar com o nosso assunto, e nós estamos exatamente tratando da solidariedade passiva, ou seja, da parte negativa da relação jurídica obrigacional, na qual existem, digamos, várias pessoas
que são todas responsáveis igualmente pelo cumprimento da obrigação que em algum momento contraíram, não é? E então nós temos aí a solidariedade passiva. E para encerrarmos esse assunto, nós temos o artigo 283 de extrema relevância, de muita importância, no que diz respeito a esse assunto, à medida que ele tem a seguinte redação: o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todas a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os co-devedores. Bom, aqui nós temos um encontro, né, da ciência direito com a famosa matemática, né? Porque nós estamos falando de uma divisão. Divisão do quê? Divisão, né, da obrigação, ou daquela obrigação que é de responsabilidade de duas ou mais pessoas e que, evidentemente, como nós já sabemos nessa altura do nosso estudo, que o credor pode exigir de qualquer um dos devedores a dívida por inteiro, se eles são devedores solidários. E, obviamente, né, não se pode desconhecer, não há como, né, não se conhecer, não se entender que, evidentemente, cada um dos devedores solidários não são devedores, digamos, efetivamente, concretamente da obrigação por inteiro. É apenas e tão somente no trato obrigacional que eles podem ser ou podem sofrer a exigência, não é, do credor em relação à dívida por inteiro, porque assim foi ajustado inicialmente. Mas o fato de apenas e tão somente um dos devedores solidários ser instado, ser compelido, ser obrigado a pagar a dívida por inteiro, não quer dizer exatamente que ele seja o único devedor. Junto com ele, existem outros devedores, pelo menos mais um, porque se assim não fosse, não existiria a possibilidade da solidariedade, né? Ninguém é solidário a si mesmo, isso está implícito, não é? Isso faz parte da estrutura de um ser individual. Então, aqui, para existir a solidariedade, é preciso pelo menos ter duas pessoas que estão na relação jurídica obrigacional, né? Da mesma forma, como se fosse um ser só. Quer dizer, se olhar para o A, eu estou vendo o devedor por inteiro, se olhar para o B, eu estou vendo a dívida por inteiro, ou seja, a responsabilidade em pagar por inteiro, e se olhar para os dois, o mesmo se dá, o mesmo acontece. Então, a solidariedade representa um liame, uma ligação entre os devedores. Estamos falando da solidariedade passiva, da mesma forma que na ativa é um liame, uma ligação entre os credores, de tal sorte que eles são olhados, encarados pela parte adversa, pela parte contrária, como se fosse um ser só. Mas isso não transforma, né, digamos, o devedor solidário no único devedor, no exclusivo devedor, ou devedor do todo. Muito embora possa ser a obrigação exigida dele no todo, é claro que a partir do momento que ele cumpre a obrigação no todo e somente parte é sua, a parte que é o quinhão, né, a fração, que é de uma outra pessoa, o que ele tem, qual é o direito que nasce para ele nesse momento? O direito de exigir do outro, né, devedor, que com ele é solidário ao cumprimento da obrigação de exigir a parte que é ou a fração que cabe àquele devedor. E aí vem o aluno e diz assim: por que isso acontece? Aí, quando nós tratamos desse assunto logo no início, né,
da menção ou do desenvolvimento da matéria, nós falamos para os senhores que quando existe uma relação jurídica obrigacional, que você tem uma pessoa na condição de credor, uma só pessoa na condição de devedor, existe uma relação jurídica obrigacional simples, né, de um para um. Todavia, quando você tem na condição de credores duas ou mais pessoas, ou então, na condição de devedor, duas ou mais pessoas, ou ainda uma terceira variável, na condição de credores, várias pessoas, e na condição de devedores, várias pessoas, é evidente que a obrigação na parte positiva, uma parte é de um dos credores e a outra parte é do outro credor. Pode ser igualmente, né? Ou seja, 50% para cada um, metade para cada um, pode ser percentual, né? Pode haver uma divisão maior, digamos, 70% pertence a um credor, 30% pertence ao outro, e assim sucessivamente. O mesmo pode ocorrer no polo passivo, no que diz respeito aos devedores. O fato é que pouco importa para o credor se os devedores solitários têm uma participação díspare ou diversa no que diz respeito à obrigação de pagar. Não importa para o credor se o A tem 70%, tem a obrigação de pagar 70%, por exemplo, e se o devedor B tem a obrigação de pagar 30%. Para o credor, isso não está em discussão. O credor pode exigir o total de A, ou pode exigir o total de B, ou pode exigir o total dos dois em conjunto, não é? Então, ele tem esta liberalidade. No entanto, no momento exato em que um dos devedores paga, surge a obrigação do outro em cotizar-se com ele, participar da divisão de conformidade com a chamada relação jurídica obrigacional intrínseca ou interna. Não é? Ou seja, no momento em que eles, devedores, assumem a obrigação, eles estabelecem entre eles, devedores, qual é o percentual de cada um. Se for metade para cada lado, ótimo. Se for 70-30, ótimo. Se for 40-60, também não faz diferença. Agora, vai fazer diferença no momento exato em que a obrigação em relação ao credor é cumprida pelo pagamento este feito. Se for feito pelos dois, está resolvido o problema. Se for feito por um só deles, né, porque dele foi exigida a obrigação por inteiro, é claro que nesse exato momento em que ele paga, surge para ele, o devedor que paga a obrigação, o direito de se voltar contra o outro, podendo dele exigir a parte que lhe cabe, o quinhão que lhe pague. Quinhão é uma parte, uma fração daquilo que lhe cabe na obrigação. Vamos imaginar, só por hipótese, que os devedores solidários são devedores em igualdade de condições. Então, o A deve 50%, ou seja, a metade daquilo que representa a obrigação, e B também deve a metade daquilo que representa a obrigação. Somente o devedor A, por exemplo, é instado, é compelido, é obrigado a pagar, e ele o faz. Ao pagar, ele pagou a dívida inteira, só que a metade só é de sua responsabilidade, a outra metade era do outro devedor. Então, ele se volta contra o outro devedor para receber a parte que lhe cabe. Até aí, me parece, não há grandes, discussões. No entanto, pode acontecer um fenômeno nessa história toda, Pode haver uma confusão. Confusão não no sentido jurídico, confusão no sentido vulgar da expressão, Ou seja, um certo desequilíbrio. De que forma poderia acontecer isso? Bom, vamos pegar um credor sozinho, para não fazer grande alarde no que diz respeito à parte ativa da relação jurídica obrigacional. E o A estabelece com B, C
e D, uma relação jurídica obrigacional, e B, C e D são devedores solidários. Se apresentaram na relação jurídica obrigacional como se fosse um ente só, né? Ou seja, aquela junção de esforços entre eles se transforma numa unicidade, como se fosse um indivíduo só. Ótimo. Quando a dívida chegou ao momento de ser exigida, o devedor A, por uma opção que a lei lhe confere, por livre escolha, este é um direito seu, ele simplesmente, né, desconhece ou deixa de lado, não olha, né, que do outro lado ele tem B, C e D, ok? Simplesmente ele vai, diz, não, B é um sujeito abastado, né, tem um patrimônio considerável, tem capacidade de pagamento, é um sujeito rico. Então, eu não vou me preocupar com C, com D, que eu sequer conheço adequadamente, não sei exatamente qual é a característica patrimonial de C, nem tampouco qual é a patrimonial de D, não sei se eles têm condição de pagar, se não têm, né? Então, vou fazer simplesmente o seguinte: vou cobrar de B aquilo que os três me devem, já que eles são solidários, eu posso exercer o meu direito em relação a qualquer um dos devedores, e assim ele faz. E exige de B a totalidade da dívida. Vamos imaginar que a dívida fosse aí 30 mil reais, vai? Então, B paga a A 30 mil reais, né? E no momento exato em que ele paga os 30 mil reais ao devedor A, só uma parte era devida por ele, ou seja, 1/3. Quanto é que B devia? 10 mil. Quanto é que C deve? Porque ele ainda não pagou, né? 10 mil. Quanto D deve originariamente? 10 mil. 10 mais 10 mais 10, 30. Só que B sozinho pagou a parte que era sua, 10, pagou mais a parte que pertencia a C, 10, e pagou mais a parte pertencente a D, 10. Neste momento, B, ao pagar a dívida por inteiro, se torna credor dos demais devedores solidários, tá certo? De cada um deles, da parte ou do quinhão ou da fração que lhes cabe na obrigação. E aí, então, ele vem e diz, B, aliás, perdão, C, eu fui lá e paguei a dívida, sabe aquela dívida nossa de 30 mil? Eu paguei os 30 mil. Então, agora você me deve 10. E, efetivamente, C diz, você tem razão, está aqui o seu 1/3, está aqui os seus 10, não é? Então, vamos, aí ele diz, bom, agora eu vou acertar com D a parte que cabe a ele me deve ainda 10 mil. Quando o devedor B se dirige a D, devedor D, que é solidário a ele, que faz parte da relação jurídica obrigacional, que é devedor, ele chega lá para receber e se depara com uma situação mais ou menos com o seguinte perfil. D não tem 1 centavo sequer. D não tem condição nenhuma de pagar a dívida. D não tem absolutamente nada no seu patrimônio, não é? Então, ele diz, bom, D, você me deve 10 mil reais. Ele diz, eu não tenho a menor chance de pagar, não tenho condições de pagar. Eu, inclusive, para ficar mais clara a situação, eu recentemente tive uma decisão judicial que reconheceu que eu não tenho capacidade para pagar as minhas dívidas, que eu fui declarado insolvente e eu tive uma suspensão, não é, da administração patrimonial, portanto, dos atos, da prática dos atos da vida civil, por 5 anos. Então, lamento muito, vou ficar devendo, né? Aí, B diz o seguinte, desaforo, né? Eu paguei a dívida inteira, recebi uma parte de C, uma parte é minha mesmo, quer dizer, e agora eu vou ficar com prejuízo de 10, né? Aí ele volta lá em C e diz, C, você não sabe dar maior. D não tem a menor condição de pagar nada.
E adivinha o que eu vim aqui te sugerir? A parte de D nós vamos dividir entre eu e você. Metade para mim, metade para você. Por quê? Porque D não tem condição nenhuma de pagar nada. Ele é insolvente. Se ele é insolvente, a lei civil estabelece no artigo 283, né, o direito daquele devedor solidário que pagou a dívida por inteiro de dividir com os demais, né, digamos, de receber dos demais a cota que lhes cabe na relação jurídica obrigacional ou na dívida, se preferirem, inclusive a parte do insolvente. Se houver alguma insolvência, se houver um devedor insolvente, ele dividirá a parte ou a cota parte que caberia ao insolvente com os demais. Como ele já pagou a dívida inteira, então ele tem o direito de receber DC, no nosso exemplo aqui, mais 5 mil. Então, na verdade, como é que fica, né, digamos, a distribuição entre os devedores solidários neste caso? O devedor solidário B terá pago 15, né, porque ele pagou 30, mas recebeu de C 10 e agora está recebendo mais 5, então 15 ficou para ele, 15 foi assumida por C. E D, em razão de não ter como pagar, e aí há um reconhecimento de que ele não tem capacidade patrimonial para responder pela dívida, então, evidentemente, ele ficará, digamos, com esta dívida suspensa até que se complete, digamos, até que se complete 5 anos, quando ela estará ou ficará extinta, tá certo? Ou então acontece uma reviravolta patrimonial e D, então, adquire patrimônio, vem a ter patrimônio e ter condições de pagar, então B e C poderão, qualquer um dos dois poderá, então, exigir e cobrar de D a parte que eles assumiram, ou seja, a parte que pertencia a D e que eles foram obrigados a assumir em razão das circunstâncias, não é? Então, é exatamente o cumprimento daquilo que prescreve o artigo 283, principalmente na parte final, presumindo-se iguais no débito às partes de todos os devedores. Então, nós temos aí esta divisão, né, da obrigação, ou a solução, na verdade, né, da solidariedade passiva, quando um só dos devedores solidários quita a dívida por inteiro, ok? Artigo 284, no caso do rateio entre os co-devedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Vamos imaginar que numa outra hipótese, né, que nós tenhamos uma relação obrigacional onde você tem A, que é o credor, você tem do outro lado B, C, D e E, ok? Bom. Então, nós temos relação jurídica obrigacional. A, credor, B, C, D e E são devedores solidários, ok? Ótimo, excelente. Vamos imaginar agora que o A fez o quê? Ele simplesmente, né, tirou da solidariedade, né, renunciou à solidariedade em relação a B. Então, o fato dele dizer, olha, B, você, em relação a você, eu não vou levar em consideração a solidariedade, você está excluído da solidariedade. Ótimo. Então, nós vamos ter C, D e E solidários em relação à parte que sobrou da dívida. Vamos imaginar que fosse 40 mil total devido. Então, sobrou 30. Então, ótimo. E nessa história toda, né, nesta situação toda, se nós fôssemos olhar originariamente a dívida, chegaremos à conclusão que B deve 10, C deve 10,
tá certo? D deve 10 e E deve 10, sem problema nenhum. B está fora da solidariedade. Então, o credor só pode cobrar de C, D e E 30 mil, e ele, obviamente, cobra de B os 10 mil. Sem problema nenhum. Essa é a situação comum. No entanto, se acontecer o fenômeno, né, de acontecer, digamos, o C pagar a dívida inteira, procurar receber de D, conseguir, procurar receber de E e não conseguir, porque é insolvente, a parte cabente a E será dividido entre C, D e D. B, que foi exonerado da solidariedade, volta a contribuir, é devedor. Por quê? Porque o legislador civil idealizou a solidariedade onde todos estariam em igualdade de condições, né? Ou seja, eles estão na relação jurídica obrigacional solidária, passiva neste caso, para o que der e vier, né? Tudo que for interessante, positivo, todos participarão. Do negativo, todos participarão. Ou seja, fica, digamos, de uma maneira assim bastante popular, né? Evitada ou fica proibida ou fica, digamos, impedida de ocorrer uma situação onde, digamos, aquela ideia inaugural da divisão em 4 partes iguais, no final, não resulte em 4 partes iguais. Se os senhores analisarem, se nós temos B fora da solidariedade, temos solidariedade entre C, D e E, nós temos 30 mil, né? Vamos imaginar que o C pague os 30 mil, receba 10 de D, não consiga receber 10 de E. Então, esse 10 de E será dividido. Uma parte para C, uma parte para B, outra parte para D. Para ficar o quê? Ao cabo de tudo, né, todos responderão igualmente pela obrigação que em algum momento manifestaram a intenção de integrarem o polo passivo da obrigação na condição de devedores solidários. Ou seja, ninguém vai ficar rindo de ninguém, né? Eu dei sorte e não fui alcançado. Todos serão igualmente alcançados. Ou seja, a situação jurídica de qualquer devedor que reconheça que ele não tem capacidade de pagamento, né, não exatamente não fará com que um dos devedores solidários que tenha assumido, digamos, a obrigação, né, mesmo que sobrou, aconteceu em razão da exclusão da solidariedade, mesmo assim ele tem o direito de se voltar em relação aos demais e propor a divisão equitativa, a divisão equivalente ou nos mesmos moldes com eles. Ou seja, todos estão obrigados a contribuir com a extinção da obrigação na medida exata da partilha que é feita igualmente entre eles, não é? Um outro aspecto bastante interessante, né, é este artigo 285, que já vamos trazer na discussão para a nossa conversa de hoje, né, e que, se nós analisarmos de maneira bastante assim, cuidadosa, nós chegamos à conclusão de que o artigo 285, ele, na verdade, ele, digamos, cria uma certa exceção, uma certa variável ao princípio de que a solidariedade depende fundamentalmente, não é, ou da lei, ou seja, da previsão legal, ou então da manifestação de vontade dos devedores, né? No entanto, esta citação que a própria disposição geral, né,
desse assunto traz na lei civil. Neste caso do artigo 285, nós encontramos uma certa exceção. Não pode não ser uma exceção pura no sentido técnico, no sentido da palavra exceção, né? Ou seja, fora da realidade, ou fora do comum, ou além do comum, mas nós temos aqui uma situação, no mínimo, interessante. E vamos ver o que ela nos informa. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar, né? Para com aquele que pagar. Então, vamos ver. Vamos pegar um exemplo que talvez consiga esclarecer de vez o contexto, ou seja, materialize aquilo que está no 285. Todos os senhores, né, mais ou menos, já ouviram falar, né, de um sistema, né, existente no Brasil desde 1964, se não me falha a memória, que permite às pessoas obterem um valor, um empréstimo junto a uma instituição financeira, né, em razão de uma disposição legal nesse sentido, e elas, então, com este valor obtido por empréstimo, é um contrato de mútuo, portanto, elas adquirem dinheiro que não têm, né, que não são detentores, para adquirir a casa própria, para comprar na casa própria, né? Quando surgiu esta modalidade, quando surgiu, na verdade, a ideia de se criar um crédito nessa direção, criou-se, inclusive, um banco específico para isso, chamado Banco Nacional da Habitação, né? O famoso BNH. Não sei, os mais jovens, obviamente, não vão se lembrar do BNH, mas se perguntarem em casa ao pai, à mãe, enfim, aos avós, numa situação um pouco mais longeva, né? Alguém vai dizer, de fato, existia o BNH. No BNH, inclusive, o BNH, inclusive, era o administrador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Tá certo? Passou a ser o detentor aí, todo o capital dos trabalhadores brasileiros era administrado pelo BNH, né? E o BNH, então, ele fazia o financiamento, quer dizer, fornecia o dinheiro para mediante certas condições, evidentemente, aquelas pessoas que tinham interesse em comprar a sua casa própria, né? Não preciso dizer que, como tudo no Brasil, o BNH acabou, digamos, desvirtuado no que diz respeito à sua ideia originária, passou a emprestar dinheiro para pessoas que tinham condições financeiras para ter o seu próprio imóvel, mas queriam um imóvel mais valioso e tal, e assim sucessivamente. Então, tomavam por empréstimo esse dinheiro junto ao BNH, né, na época. Esses juros eram subsidiados, ou seja, não correspondiam à realidade remuneratória do capital do mercado, pagavam um juro menor. E o que aconteceu com o BNH? Chegou num certo momento, ele resultou inviabilizado, né? Ou seja, quebrou, faliu. E a Caixa Econômica Federal assumiu a administração de todas as ações anteriores, do capital e assim sucessivamente. E, para encurtar, digamos assim, a história, nós, mais recentemente, e esta certamente os senhores vão saber do que eu estou falando, o famoso programa da casa própria, né, chamado que é Minha Casa Minha Vida, dos tempos aí de PT e tudo mais, né? Quer dizer, nós chegamos aqui a Minha Casa Minha Vida, que é exatamente aquele modelo antigo, lá do antigo BNH, e agora, né, fomentado pela Caixa Econômica Federal. O que acontece mais recentemente e que
acaba induzindo ou acaba levando à aplicação do artigo 285. Para obter o empréstimo, né, para comprar o imóvel próprio pelo sistema atualmente em vigor, né, Minha Casa Minha Vida, é preciso, antes de qualquer coisa, demonstrar junto ao agente financeiro que você tem capacidade de pagamento, e a capacidade de pagamento é medida pelo que você ganha, né, aquilo que você ofere de renda ou de rendimento, ou de remuneração mensal, né, e que sofre, então, uma paridade em termos de assunção de obrigação em relação ao pagamento das famosas prestações e dos acessórios que estão ligados a ela, seguro de vida, essa coisa toda, então não pode ser superior a 1/3. Você quer comprar a casa própria e tem um rendimento que, observado 1/3 dele, não, digamos, não satisfaz, né, digamos, a garantia ao agente financeiro de que você conseguirá pagar o que lhe deve em razão do empréstimo que ele está concedendo a você. Então, a sugestão do agente financeiro, ou daquele que está tratando dessa transação, é de que a renda seja composta, né? Ou seja, outros membros da família apresentam também os seus rendimentos, os seus vencimentos, não é? E para compor a renda, para então reforçar o rendimento, e aí o agente financeiro então aquece, concorda, faz o empréstimo e o imóvel é comprado e assim sucessivamente. E entre essas pessoas, né, na verdade, o real interessado na aquisição do imóvel era o A. E para ele conseguir efetivamente comprar, ele precisou da participação em termos de rendimento de B, digamos que é o seu irmão, por exemplo, ou enfim, é um membro lá da família, enfim, seja lá como for, né? Então, vamos imaginar que eles sejam irmãos, estão A e B se cotizar, apresentaram um rendimento, e aí o que acontece? Quem realmente comprou o imóvel foi A. Só que na composição de renda, B também entrou. Se B também entrou, o contrato de compra e venda, observando essa transação financeira, né, tem como devedores solidários, né, A e B. No entanto, o negócio, a obrigação, tem como destinatário final, beneficiário, apenas e tão somente A. B só fez ali digamos, cumpriu, né, ou colaborou com o cumprimento de um dos requisitos, mas a obrigação em si, digamos, o resultado dela, tudo que virá dela, interessa exclusivamente a A. Vamos imaginar só por hipótese, né, que em algum momento a obrigação devida, né, na verdade os devedores são solidários, A e B são solidários, ok? Aí, de repente, A é o verdadeiro dono da casa, ele que mora nela, ele e toda a sua família, e assim sucessivamente. B só compareceu para compor a renda. De repente, A não paga, né? A não paga o que deve, deixou de pagar. E o agente financeiro resolveu optar, e ele pode fazer, resolveu optar em acionar B. Acionou B, B pagou a dívida. B pagou a dívida. E agora vem a indagação. B pagou a dívida, ele não é beneficiário, não é, da origem da dívida, do bem que deu origem à dívida. Só o A é beneficiário, o B não é. Então, quanto é que B pode cobrar do devedor A, ao qual ele é solidário em razão de, num primeiro momento, ter fornecido aí ajuda na composição da renda? A dívida integral, tanto o principal quanto os acessórios. E aí os senhores me perguntam,
Porque se nos casos comuns, não é? Se nos casos comuns, a solidariedade determina a divisão equitativa entre os devedores. Aqui, né, está se afirmando que o devedor B ele pode cobrar de A a dívida inteira, portanto, ele não tem nenhuma obrigação em pagar absolutamente nada. É isto mesmo? Sim, é isto mesmo. Por quê? Porque a dívida era de interesse exclusivo do devedor A. Quem pagou a dívida? B. Então, se a dívida, diz o artigo, solidária, interessar exclusivamente, claro, o interessar exclusivamente aqui no que diz respeito ao seu resultado prático, né? A sua vantagem. Então, é claro que neste caso especificamente, aquela previsão genérica que nós estudamos aqui está excepcionada pelo artigo 285. Então, o devedor B que pagou a dívida inteira tem o direito de cobrar já integralmente a dívida, tá certo? E, obviamente, usar de todos os meios conducentes para efetivamente, né, cumprir aquilo que está previsto no artigo 285. É direito dele, né, receber a dívida por inteiro, porque a dívida, né, não lhe traz benefício algum, não é de interesse dele. Né? Nem o negócio originário não é de interesse dele, o resultado não é de interesse dele, simplesmente ele participou na composição da renda e, por participar na composição da renda, se tornou devedor solidário no que diz respeito ao objeto do mútuo, objeto do empréstimo, né? É exatamente o que o Rodrigo pergunta, é exatamente o que eu acabei de dizer. Quer dizer, o devedor B que pagou a dívida por inteiro e não é a parte interessada nela, cobra do A integralmente aquilo que pagou, não há divisão nenhuma, portanto, este artigo 285 destoa de tudo aquilo que nós vimos até o presente momento, representa uma exceção no que diz respeito à divisão da dívida quando ela é solidária entre os devedores solidários, né? Mesmo que um só deles pague a dívida. No caso do artigo 285, a dívida, digamos, interessa apenas e tão somente a um dos devedores solidários, então, aquele que pagou não sendo o interessado no pagamento e nem tampouco no resultado da obrigação, fica com o direito de cobrar do outro, digamos, a dívida por inteiro e não apenas uma cota à parte, como nós vimos tratando até esse presente momento. Então, o artigo 285, nesse caso, se traduz, ou na verdade representa uma variável, portanto, uma exceção ao princípio de que todos os devedores solidários, né, dividem entre si o resultado do pagamento, ou digamos, o ônus de pagar, o ônus do pagamento, né? O 285, então, cria uma variável. E a variável está exatamente na razão de ser da relação jurídica obrigacional. Espero ter respondido aquilo que perguntou aí o Rodrigo, porque é exatamente o que nós tínhamos falado anteriormente. Pois bem, agora nós vamos entrar, ou vamos continuar com o nosso assunto, né? E adentrarmos aí a uma questão bastante interessante também, usualmente bastante praticada em dias atuais, né? De um tempo para essa data bastante vezes, e assim nós vamos tratar então da transmissão das obrigações, né? O ato através do qual possa haver a transmissão da obrigação, né? Sim, claro. Da mesma forma, aquele que pergunta como se resolve o recebimento, né? É claro que pode, evidentemente, o exercício do direito passa pelo direito civil. Então, eu estou dizendo aos senhores que, nesse caso, o B
no nosso exemplo, tem o direito de cobrar a dívida integralmente de A. Se A não lhe paga, é evidente que ele passa a ter o direito de usar os mecanismos de ordem processual para compelir ou obrigar o devedor a realizar o pagamento daquilo que não se dispôs. É um litígio entre eles, não é? Muito bem. No início dos tempos, e quando eu falo início dos tempos, eu estou falando da origem da ciência direito, não é? Esta origem, ela combina, né? Ela, na verdade, tem tudo a ver com uma forma muito, mas muito diferente, né? Do entendimento, né, a respeito da materialização ou da materialidade ou abstraísmo daquilo que acontecia, digamos, no trato, nos ajustes, nos negócios feitos entre os habitantes de uma certa sociedade. Pois bem, então vamos pegar aqui uma situação prática, né? Nós estamos falando da sociedade romana, nós estamos falando de 8 séculos antes de Cristo aproximadamente, portanto, tem quase 3.000 anos, né? 2.500 anos em média, voltando a essa origem. Foi lá que surgiu a ciência direito. Todavia, naquela época, a sociedade romana era uma sociedade bárbara, né? Então, olho por olho, dente por dente, e na verdade, só se acreditava, digamos, entendia existente aquilo que se via, não é? Não havia possibilidade nenhuma de alguém acreditar em algo que ele não visse. Por quê? Porque eles eram ou tinham este perfil, não é? E mesmo o aspecto religioso e tudo mais, eles acreditavam o poder a coisas que eles podiam ver. Então, o trovão, eles, né, viam clarão, ouviam, então era algo palpável, né? As colheitas eram destinadas a deuses que, digamos, cuidavam, zelavam pelas colheitas, e assim sucessivamente. Ou seja, nós estamos numa fase, nós estamos falando do início do direito, num momento em que as pessoas só acreditavam no concreto, naquilo que viam, naquilo que de alguma forma podiam, essas coisas podiam então ser, digamos aí, sentidas ou percebidas pelos 5 sentidos, né, do ser humano. E com o passar do tempo, né, todas as crenças vão se modificando, né? Por quê? Porque aquela sociedade primitiva, que tinha tinha uma cultura única, tinha uma cultura depurada desde a sua origem, né? Ou seja, se comportava de forma conhecida desde há muito tempo, sofre a influência de estranhos, de estrangeiros, de outras pessoas, outros seres que adentraram, que, digamos, vieram a interferir, criar uma interação nova com essa sociedade primitiva e com outras crenças, digamos assim, né? Acreditando em outras coisas completamente diversas, né? E, num determinado momento, você tem uma miscigenação de cultura, não vou entrar nem no mérito aqui de linguajar, de comportamento, e vai por aí afora, mas vamos ficar só com a questão do crer, né, do acreditar, e, portanto, da religião, no seu sentido mais digamos, mais básico, né? Então, de repente, começa a surgir a ideia de que existiam determinados acontecimentos, algo, né, coisas que aconteciam e que tinham explicações até determinado ponto. Quando ultrapassava-se aquele ponto, né, não tinha como explicar mais. Toda aquela ideia concreta que todos tinham, que só se acreditava, só
era possível crer, era possível acreditar em algo explicável, né, fisicamente, por exemplo, chegava num determinado ponto, não era possível explicar mais. E aí, né, alguém teve a ideia, ou alguns tiveram a ideia, não se sabe ao certo, de começar a acreditar a explicação àqueles fenômenos que não podiam ser materializados, que não podiam ser observados de acordo com os órgãos sensitivos humanos, o tato, o olfato, o paladar, visão e assim sucessivamente, resolveram acreditar isto a um ente, a um ser que não se via, né? Que não tinha como se ver porque era apenas e tão somente uma ideologia, uma ideia, uma concepção intelectual de que existia um ser em algum lugar impossível de se ver, não era dado direito a ninguém de vê-lo, que controlava todo o resultado daquilo que não podia se explicar, né? Digamos, materialmente, que não podia fazer a explicação, digamos, de maneira racional. Olha, isso acontece assim, 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 e vai até o final. Quando chegava num certo ponto, olha, aqui só existe uma explicação, aqui deve ter um ser que cuida de tudo isso, e a partir daqui ele criou, não tem mais como explicar, ou seja, chegava no limite da explicação plausível determinada ocorrência. Já deu para perceber, né, muito embora assim, nós estejamos apenas e tão somente superficialmente tratando desse assunto, já deu para perceber que nós estamos falando do quê? Da religião, da crença, ou seja, de idealizar uma forma ordenada de todos acreditarem, ou da maioria, né, acreditar num ser transcendente, quer dizer, que foge aos nossos órgãos sensitivos e que controla alguns fenômenos ocorridos aqui, digamos assim, fenômenos materiais ocorridos, né? Diriam os senhores, então surge a religião com o perfil que ela tem hoje, sem a divisão que nós enfrentamos em dias atuais, tem ramificação aqui e lá, sim, a religião, crer, acreditar em algo transcendente, acreditar, em suma, vamos colocar aqui uma nomenclatura para que possamos entender, acreditar num Deus, num ser superior que tinha, digamos, capacidade de gerir, enfim, de cuidar, de zelar, de criar e assim, de terminar, inclusive, todas as coisas existentes, digamos, no mundo físico, não é? Sem, digamos, e todos deveriam, então, acreditar nesse ser, né? E aí começa, então, uma outra ideia a respeito do conviver. Aqueles que se pautavam, aqueles que cumpriam as normas pré-determinadas, pré-estabelecidas para o bem-estar de todos, da coletividade, então, teriam um prêmio, ou seja, teriam, digamos assim, a benesse, receberiam, digamos assim, uma espécie de dádiva desse ser superior, né? Aqueles que optavam por caminhos tortuosos e que tinham um comportamento desvirtuado, enfim, que não era, digamos assim, o mais indicado e o mais interessante para aquele grupo, então poderia ser vítima da ira deste ser, né? E que, evidentemente, ele não viria lá sacrificá-lo, mas indiretamente criaria uma série de obstáculos, criaria dificuldade, enfim, geraria doenças e assim sucessivamente, ou seja, como se fosse uma espécie de penalização, não é? E aí, esta crença, né, esse acreditar em conjunto com o direito, passou a desfrutar também
né, aliado, digamos, a esse ser transcendente, passou, então, a criar uma simbiose entre uma coisa e outra, né? Então, as normas ditadas pela sociedade romana também, em tese, estariam ligadas a esta crença, portanto, as normas de ordem religiosa, criada pelos sacerdotes, para aqueles que, evidentemente, se dispunham a propagar, a divulgar, a doutrinar, enfim, a expor os princípios religiosos, né? E tinha uma simbiose com os estudiosos das normas comportamentais ditadas pelo homem. Então surge uma simbiose entre direito e religião, e que se manteve, né, ao longo dos séculos, e se mantém até hoje, né? Quando em algum momento alguém resolve, digamos, sugerir algo que não está dentro do contexto do direito e da crença, nós temos um conflito, de assim, eu não entendi. Entendeu sim, imagine os senhores o seguinte, quando alguém sugere que o aborto deva ser um direito, nossa, não, Deus nos acuda, né? É uma discussão sem precedentes. Os, né, defensores da vida a partir da concepção, porque, enfim, tem aí a concepção é algo divino, é criado por Deus e assim sucessivamente. Não há, digamos, uma discrepância, né? Então, o direito, ou seja, as normas criadas pelo homem não podem, de forma indireta ou direta, interferir nas normas divinas. Então, há uma simbiose até hoje entre religião e direito, né? Os senhores não vão aqui me perguntar se está certo, se está errado, não é questão de opinião, é uma realidade, está aí para todo mundo ver, né? Para todo mundo ver. Então, não faz muito tempo, uma criança lá quedou-se grávida aos 10 anos de idade, submeteu a um abortamento, né? Todo mundo chama de aborto, mas na verdade o aborto é o resultado do abortamento, o ato de abortar, e, enfim, licitamente, em razão da origem dessa gravidez, e foi até hoje uma discussão sem precedente. Aqueles que defendem a lisura do ato, o acerto, e aqueles que, digamos, condenam veementemente aquilo que foi feito, né? Nós não vamos entrar no mérito aqui, nós não vamos discutir religião, né? Não vamos discutir crença. Crença não se discute, né? Então, ou se crer ou não se, né? Ou a pessoa acredita ou não acredita. Isto é, de cada um, é subjetivo, e nós não estamos aqui discutindo esta matéria. Estou só tentando, de alguma forma, mostrar para os senhores como é que tudo isto foi, ao longo do tempo, surgindo, até chegar onde realmente nos interessa, até chegar onde nos interessa para encaixarmos a matéria que nós pretendemos estudar com os senhores antes do nosso intervalo, depois dele, enfim, até o final da aula de hoje. Pois bem, e tudo isto que eu disse de maneira superficial, é claro, assim, rápidas pinceladas, vai evoluindo, né? Vai caminhando, vai se estruturando, né? E, de repente, você tem um estado originário, aliás, perdão, a sociedade originária romana, né? Digamos, com uma estrutura muito parecida com a estrutura contemporânea. Então, você tem lá os dirigentes, né, os políticos, então você tem os reis romanos, depois você tem digamos, os imperadores romanos, né? E você tem os auxiliares do rei, né? O famoso Senado romano, e você tem uma força, digamos, uma força de coerção, né? Uma força coercitiva, né? Para fazer essa estrutura funcionar. Por quê, diriam os senhores? Por quê? Por que tem essa força? Por que foi necessária a idealização dessa força? Gente, é o seguinte, se você pegar a estrutura social originária romana, né, você vai ver lá e usar o triângulo, o famoso triângulo, né, que explicita
a estratificação social, você vai verificar que lá no vértice superior do triângulo, você tem o quê? Meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de pessoas, vamos colocar assim, a grosso modo, ok? E na parte maior, na base do triângulo, você tem milhares de pessoas. Então, para virar esse triângulo de cabeça para baixo, né, bastava um grito generalizado da base, virava o triângulo de cabeça para baixo, ou seja, a população maior para cima e os, digamos, antigos, né, controladores, enfim, e aí controladores da sociedade, ou seja, aqueles que dirigiam, os dirigentes sociais, na parte de baixo, virava então o triângulo ao contrário. Para não virar, duas providências foram tomadas. Primeiro, a força. Não é? Então, essa estrutura foi mantida à força. Então, o romano criou o quê? O exército romano, uma força militar e poderosíssima para fazer o quê? Para proteger os dirigentes. Então, aquela estrutura se mantinha da forma como era originariamente e se mantém até hoje em razão da força. Ou você acha que a força está aí para quê? Para manter a estrutura. E para minorar, né? Porque se você não tiver um fator moderador entre, digamos, a ideia ou entre a concepção dos dirigentes e a concepção e a vontade dos dirigidos, né, você precisa criar uma moderação, senão, mesmo assim, mesmo com o exército, pode se transformar num conflito armado, né, entre a base da sociedade e os detentores do poder militar, no sentido de fazer prevalecer essa estrutura. E a única maneira de abrandar tudo isso, de criar uma espécie de poder moderador, né, é criar um intelecto, criar uma ideia, criar uma ideologia, criar uma espécie de doutrina que fizesse o sujeito temer uma situação, digamos, que ele não via. Né? Então, ele ficava temeroso a um ente superior, com medo de ser castigado. Então, foi se desenvolvendo, foi se implantando, foi se avolumando a divulgação e propagação dessa ideologia, que servia para moderar, para evitar que o sujeito tivesse o ânimo, não é, de criar um conflito. Então, ele foi se tornando pacificado, né, até certo ponto, por esta ideia de que todos os atos, mesmo dos dirigentes e daqueles que, digamos, sustentavam essa estrutura, que este ser superior cuidava de tudo isso, digamos, mantinha tudo isso organizado. E para propagar esta ideia, né, surge naquela casta dominante, ou seja, no topo da pirâmide, né, junto, bem ao lado dos, digamos, reis romanos, do Senado romano, surge o quê? Surgem os sacerdotes, surgem aqueles que, digamos, optavam em exercer a atividade como propagadores, como, digamos, pensadores a respeito daquele ente que materialmente não se manifestava, mas que eles sacerdotes, tinham uma comunicação invisível, né, com este ser, e este ser ditava a eles, sacerdotes, né, a maneira ou a forma através da qual as pessoas deveriam se comportar. E eles, sacerdotes, então, propagavam, diziam às pessoas como deveriam elas se comportar no contexto social romano originário ali, né, para então, digamos, se tornarem beneficiados, né, pela indulgência do ser superior, né? Então, não mudou nada se os senhores analisarem, tudo está, né,
da mesma forma como sempre foi. Quer dizer, nós temos até hoje uma pirâmide com esta conotação, nós temos uma casta dominante, uma pirâmide, lá no topo da pirâmide nós temos os nossos dirigentes, os seus auxiliares, e assim sucessivamente, e temos, evidentemente, a mesma situação lá do passado, né? Digamos, hoje muito melhor estruturado, a igreja nas suas mais diversas ramificações, eu não vou entrar nesse mérito aqui, você continua tendo o exército, não é? E os senhores dão de convite que a religião é um fator de moderação no que diz respeito ao comportamento humano, juntamente com o direito, né? Digamos, a fé, né? Ela é aquilo em que o sujeito acredita, faz com que ele haja de determinadas formas, né, pré-estabelecidas que, juntamente com o direito, né, fazem com que nós, digamos, tenhamos, melhor dizendo, a nossa, digamos, má intenção refreada, enfim, cria-se, na verdade, um freio e contrapeso, né? Isto é só uma ideia superficial, né? Isso é matéria que os senhores estudam em outras áreas que não o direito, mas é só para a gente ter uma noção de como a situação se desenvolve. E aí vem os senhores, eu tenho certeza que estão aí se perguntando, por que é que o professor está preocupado com tudo isso, está falando de tudo isso? Porque nós vamos falar de algo que integra o patrimônio de uma pessoa, né, que é, evidentemente, a relação jurídica obrigacional. Ela pode estar para o credor como bem positivo, portanto, ele tem um crédito, da mesma forma que ela está para o devedor de uma forma negativa, né, porque representa um encargo, representa uma obrigação, né? Ótimo, né? Diriam os senhores, e como é que esse bem a gente enxerga? Não. Este é uma coisa abstrata, uma coisa incorpórea. Então, o crédito é incorpóreo, a obrigação é incorpórea? Sim. Tanto é verdade que ela necessita de um objeto para se materializar, não é? Então, é algo abstrato, é algo intelectual, é algo que está na nossa cabeça, digamos assim. Dado com essa expressão, mas é algo que está no nosso intelecto, né? É imaterial. E, meus senhores, e é importante, né? Passar, é importante, né? Se você quer ter certeza disso, pergunte ao banqueiro, né, que é titular de algo, né, imaterial. Não, ele tem lá todo o valor do patrimônio dele, está lá em moeda. Tá, não. Ele só tem direito a ela. Ele não teria espaço para guardar toda a moeda correspondente ao patrimônio que o banco tem. Então, tudo isso é intelectual, né? Tudo isso está na cabeça, digamos, está no intelecto, não está materializado ali para todo mundo ver, né? O banqueiro não fica a vida inteira contando dinheiro, na verdade, né? Fisicamente falando. Então, a história fundamental é o seguinte: num determinado ponto, né, o romano que tinha, voltando ao romano, o romano que tinha como princípio fundamental só acreditar no que ele via corporeamente, materialmente, em razão da religião, em razão da crença nesse ser, melhor dizendo, transcendente, que ele não via, que ele era obrigado a acreditar que existia, mas ele não via, né? Então, esta evolução do acreditar, né, em algo que não tem conformação física, que não ocupa lugar no espaço, mas que comprovadamente existe, levou o direito, né, a fazer a classificação das coisas corpóreas e coisas incorpóreas, coisas materiais, coisas imateriais. E os senhores já estudaram lá no início do curso. Aquela estruturação das coisas não era em vão, tem exatamente utilidade neste momento. Então, o que vai acontecer efetivamente? A relação jurídica obrigacional, né,
ela é uma relação jurídica abstrata. Ela existe, num primeiro momento, no intelecto do credor e no intelecto do devedor. Diria, por quê? Porque ninguém consegue ver, né? Ninguém consegue ver a vontade, a aspiração, né? O interesse em ter uma coisa para si. Isso ninguém vê. É algo subjetivo, é algo que está dentro do intelecto do ser, tanto do credor, que está se desfazendo, por exemplo, de uma coisa que é sua, que ele não quer mais. Isso ninguém vê. Esse desapego não é possível ver, isto é subjetivo, né? Da mesma forma que o adquirente, por exemplo, num contrato de compra e venda, quem compra quer ter a coisa para si, esta vontade, esta aspiração, este sonho, tudo isso que os senhores imaginam, qualquer que seja a nomenclatura que nós usarmos, ninguém vê, é abstrato, é um abstraísmo total. Assim, mas fulano comprou uma casa, a casa é concreta, mas a aspiração, o sonho, aquilo que ele tinha em ter a coisa como sua, ninguém vê, né? Ninguém vê, mesmo que ele diga, jure de pé juntos que existe, olha como eu estou tendo vontade. Não dá para ver, não dá para materializar essa vontade, né? Então, nesta evolução, quando Romano resolveu pela primeira vez implantar a ciência de direito, e esse direito resolveu fazer uma classificação jurídica das coisas, e já foi feito por volta dos anos 500 antes da era cristã, então faz muito tempo isso, né? Ele resolveu encartar, resolveu inserir no contexto das coisas que podiam atrair o interesse das pessoas, mesmo que eles não avisem, algo abstrato. E esse algo abstrato se chama crédito. E o crédito, que é imaterial, é apenas intelectual, né, ele pressupõe a existência de uma pessoa que vá materializar esse crédito, que é o devedor, e uma pessoa que é titular em tese desse crédito e que em algum momento terá esse crédito materializado. Colocando no exemplo, né, digamos, vende aí para B uma coisa que é sua. A coisa que ele está vendendo é uma incorpórea, é uma casa, está lá a casa, para todo mundo ver, né? E ele troca esta casa que é concreta por algo que ele não vê, né? Que é o valor correspondente a ela, representada por um outro objeto, que muitas vezes sequer ele verá, principalmente em dias atuais, né? Ele não vai, o sujeito não vai aparecer lá, pagou, digamos, 700 mil reais numa casa, ele vem lá com o porta-mala do carro cheio de cédulas que somadas representam esse valor, tá certo? Precisaria, muitas vezes, um caminhão para transportar tudo isso. Então, não é assim que a situação produz. Mas, diriam os senhores, mas o valor pago pelo comprador está dentro da expectativa do vendedor? Claro, no momento em que você vende uma coisa que é sua, qual é a expectativa? Receber o valor correspondente em moeda corrente, não é assim? É assim que se vê a coisa. E do outro lado, quem compra a casa tem interesse, tem a expectativa inteira ela como sua. E para isso ele vai ter que sacrificar um bem do seu patrimônio, que é exatamente o pagamento em moeda, não é? Então, aquela situação que não se vê, essa situação que é apenas intelectual, existe apenas no mundo do direito, né? Ascende, é levada à condição de bem integrante do patrimônio. Diriam os senhores, patrimônio, o que é o patrimônio? Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, quer seja ela física, quer seja ela jurídica, né? Então, o que nós temos no nosso patrimônio? Bens e direitos. Por exemplo, nós temos um carro, é um bem.
né? Não vamos aqui entrar no mérito se o bem é rentável, se não é rentável, se é vantajoso, não estamos discutindo isso. O carro é um bem. Por quê? Porque ele é capaz de satisfazer uma necessidade nossa, transporte, né? Nós temos uma casa, né? A casa é um bem. Por que a casa é um bem? Porque ela é destinada à satisfação de uma necessidade primária que todos nós temos. Qual é? Habitação, né? O senhor, que aí estão os bens, os dois bens. Não vou alongar mais no exemplo, senão a gente não consegue deslanchar tudo isso. No patrimônio, na parte positiva, o nosso agente qualquer, ou qualquer, nível X qualquer, tem para receber de alguém a importância de 100 mil reais. Então, o que esse sujeito tem na parte positiva do patrimônio dele? Uma casa que vale, por exemplo, 500 mil reais, um carro que vale, hipoteticamente, sei lá, 80 mil reais, 70 mil reais, que seja, e mais um valor que ele tem a expectativa em receber de 100 mil reais, por exemplo. A gente não vê os 100 mil reais, não é? 100 mil reais está lá com o devedor, mas ele tem um direito aqui em receber isso. Então, ele tem um patrimônio na parte positiva formada por uma casa, 500, um carro, 70, 570 e mais 100 de crédito, 670 mil reais. E, digamos, esse sujeito é um sujeito bastante organizado em termos de dívida, em termos de contrair obrigações, e ele não deve nada a ninguém. Então, qual é o patrimônio líquido desse sujeito? Qual é a parte, quer dizer, tudo que ele tem, né, está disponível, não está comprometido com ninguém. Então, ele tem um patrimônio líquido chamado PL de 670 mil reais. Então, ele é para lá solvente. Ele consegue, evidentemente, pagar qualquer dívida com esse patrimônio, porque ele não tem parte positiva nenhuma no patrimônio. Ok? Não é? Mas o que realmente interessa é que na formação do patrimônio, no que diz respeito àquilo que ele tem, ou seja, na parte positiva daquilo que ele tem um bem que ninguém vê, que é um crédito, né? E esse crédito só é possível existir se ele estabeleceu com alguém uma relação jurídica obrigacional, né? E desta relação jurídica obrigacional teve origem esse direito. Esse direito é uma coisa intelectual, uma coisa imaterial, né? Tanto é verdade que é imaterial, tanto é verdade que ela não tem existência física, que para demonstrar a sua existência, eu preciso de algo corpóreo, eu preciso de algo material que eu consiga ver para ter a prova da existência do crédito. E como é que se chama a prova material da existência de um crédito? Chama-se título. Então, o título é a razão, né, ou é o meio através do qual se demonstra, se faz prova da existência de um direito. Então, quando o credor diz, eu sou credor de 100 mil reais, para que a gente possa acreditar nele, é preciso que ele exiba o título, aqui a origem dos meus 100 mil reais. Tá certo? Não? Eu tenho, né, sou credor de uma dívida de 100 mil reais, tendo, digamos, de o devedor. Está aqui o título, está aqui, né, aquilo que explica materialmente, que faz a prova material da existência daquilo que é imaterial, o meu crédito. Né? E para que serve toda essa explanação? Para nós chegarmos à conclusão de que o crédito, né, sendo integrante do patrimônio de alguém, é passível
ele pode ser objeto do quê? Da disposição. Diria o senhor, então, eu credor, posso transferir o crédito para alguém? É isso mesmo? Sim. Recebendo algo por essa transmissão ou não. Ou seja, né, eu posso transmitir, eu posso ceder, eu posso entregar a alguém, né, aquilo que é meu por direito, o meu crédito, né, cedendo, transferindo para ele esse crédito, recebendo algo em troca ou não. E, portanto, este bem imaterial, integrante do patrimônio de alguém, pode ser objeto de relação jurídica. Neste caso aqui, nós estamos falando, na verdade, de um direito. Os direitos são cedidos, né? Os objetos podem ser vendidos, podem ser trocados, podem ser doados, podem ser permutados. Os direitos são cedidos, porque ele tem uma conformação de existência completamente diversa, né? Ele é intelectual, ele é invisível, ele não ocupa lugar no espaço, né? Então, é algo, né, que não se vê, não se toca, não se ouve, não se olfata ou cheira, né? Então, são coisas, né, que têm existência apenas, né, imaterial, apenas intelectual. E o credor pode, então, realizar esse negócio? Sim. A cessão de crédito é um negócio jurídico lícito? Sim. A partir do momento que a ideia, a concepção a respeito do invisível se materializa na existência romana, surge a possibilidade do crédito ser, digamos, entendido, ser visto como algo passível de ser valorado, de ser objeto de negócios ou de negociações, digamos, que tenha, digamos, uma influência de natureza econômico-financeira. Queriam os senhores, e antes que tudo isso acontecesse? Ora, nos primórdios, não é? Inexistia a possibilidade da transmissão de qualquer obrigação. A obrigação nascia e a obrigação morria com aqueles que haviam estabelecido entre si a relação jurídica obrigacional. Em outras palavras, se o credor morresse, o devedor estava isento do pagamento. Se o devedor morresse, o credor perderia a possibilidade de receber. Não havia transmissão de nenhuma forma possível da relação jurídica obrigacional, nem da parte positiva aos sucessores do credor morto, e nem tampouco a parte, né, o débito, a responsabilidade de pagar aos sucessores do devedor morto. A partir do momento que toda aquela conformação religiosa, toda aquela estrutura, né, em termos de ideologia da crença, né, que serve então de parâmetro ao comportamento humano, então, neste caso, efetivamente, o direito, né, utilizando dos princípios, utilizando da metodologia da religião, da crença no invisível, no ser não visto, não materializado, não incorpóreo, então o direito pega carona nisso e diz, olha, essa situação aqui é igual à sua crença religiosa, você não vê, ela não existe materialmente, ela não tem corpo certo, não ocupa lugar no espaço, mas ela existe. Tanto é verdade que ela existe que é possível sentir a sua existência. Diriam os senhores, não entendi, tá bom? Você não tem uma casa para morar sequer, você não tem, né? Você não tem carro nenhum, né? Mas você mora numa casa, né, para lá de confortável, num bairro chiquérrimo, paga uma fortuna incalculável de aluguel, você paga 60 mil reais de aluguel por mês, tá certo ou não? Você
roda, né, de carro último modelo, com motorista particular e tudo, porque você aluga um carro, o carro não é seu, mas você aluga um carro e anda com ele. E o que é que você faz? Você tira o poderio disso. Você tem aplicado, digamos assim, numa instituição financeira ou em várias, fica a seu critério, ou na Bolsa de Valores, sei lá o quê, digamos, 50 milhões de reais, de onde você tira todo o resultado, né, da sua, digamos, da sua despesa. Quem é que vê tudo isso? Né? Será que você vai levar alguém para ver 50 milhões de reais materializado em algum lugar? Ou você vai ter uma série de papéis que, somados, né, levam à conclusão de que você é titular de 50 milhões de reais? Então, vejam, senhores, que realmente o crédito é imaterial. Né? Diriam os senhores, eu posso ceder R$1 milhão desses meus 50 milhões? Claro. Né? Cedo para alguém, esse R$1 milhão e fico com 49. Né? E continua sendo imaterial, e continua sendo objeto de uma crença, mesmo que eu não a veja. Só que, diferentemente da religião, o direito criou um meio, um mecanismo de fazer a prova material da existência do imaterial. Então, quando eu digo eu tenho 50 milhões, eu preciso mostrar a alguém materialmente aquilo que faz a prova da existência dos meus 50 milhões de reais. Não sei se consegui transpor a ideia, mas basicamente, né, se conseguir transpor a ideia, nós vamos em frente com a cessão do crédito. Então, alguém tem um crédito e resolveu ceder para alguém, recebendo algo por isto ou não. Né? Isto é uma outra discussão que não é fundamental nesse particular. Vamos ver se é isso mesmo. Então, está aqui no artigo 286. O credor pode ceder o seu crédito se a isto não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. O que é um instrumento da obrigação? A prova da existência do crédito, a prova material da existência de algo imaterial, que é o crédito. Muito bem. Então, aqui nós temos algumas questões de ordem para depois seguirmos em frente. Então, a primeira coisa que aparece aí, né? Se a isto não se opuser à natureza da obrigação. Existem créditos que não são disponíveis, dadas as suas características, dada, na verdade, a sua característica fundamental. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Qualquer um de nós aqui trabalha, né? Exerce uma atividade, ao cabo de um certo período, nós recebemos um determinado valor com o qual nós satisfazemos as nossas necessidades fundamentais: habitação, vestuário, alimentação e as outras, digamos, necessidades que não são essenciais, mas que fazem parte da nossa vida, ok? Então, como é que se chama isso normalmente, né? Se você é empregado, chama salário. Se você não é empregado, chama salário também. Portanto, converge o termo. Ou, se preferirem, a remuneração. Fica mais chique o termo, mas no final dá tudo no mesmo, né? E o que acontece efetivamente? Eu não posso ceder o meu direito de crédito ao salário. Por quê? Porque é personalíssimo. Né? Ou seja, aquilo que eu recebo de salário é para satisfazer as minhas necessidades, então eu não posso ceder o meu salário. Já assim, não, eu recebo, digamos, R$3.000 de salário por mês, eu te cedo 3.000 por mês, você fica com 3.000 lá.
não posso fazer essa cessão. Por quê? Porque a natureza da obrigação impede que haja cessão. Ora, salário é alimento, salário é meio de vida. Eu não posso abrir mão da vida, né? Tá certo? Aquele princípio fundamental religioso que todos nós temos, um pouco mais marcante, menos marcante, alguns relutam, outros acreditam, e assim, não é esta discussão que importa, nos leva a crer que a vida pertence a este ente transcendente, que vamos nominar aqui vamos nominar como todo mundo nomeia, né? Então, a um Deus, portanto, a um ser transcendente, e que nós não podemos dispor desse bem maior, né, ligado à nossa natureza, que é a vida. Tá certo ou não? Diriam os senhores. Não é bem assim. É assim. Queiramos ou não, admitamos ou não, é. Quando você sabe, alguém diz a você, sabe fulano, assim, não sei, você sabia que ele se matou? Não acredito. É a primeira reação que se tem. Por quê? Porque isso não é comum. Isso contraria todos os princípios que nós temos incutidos no nosso ser, desde a mais tenra idade, né? Quer dizer, a vida e a morte são mistérios, né? Digamos, dominados apenas por um ser. Não é assim que a gente entende? Deus, né? Não vamos aqui, né, vamos miscuir em variáveis, não é nada disso, esquece isso, só aquilo que nós estamos habituados digamos, a ouvir e a sentir da forma como nós, ao longo da nossa existência, nos habituamos, né? Muito bem. Outra questão fundamental, né? Digamos, vamos imaginar uma outra questão que é própria dos dias atuais. A pessoa, né? Ela, digamos, vamos imaginar que seja dessa forma, o casal se separou, divorciou e tal, não importa se amigavelmente, se em litígio, pouco importa, mas, digamos, aquele que se vai de casa, seja o homem ou seja a mulher, não há distinção nesse particular, é responsável pela contribuição equivalente pela criação dos filhos, né? Aí alguém vem lá com aquela ideia, não, mas no Brasil, pois é, a nossa característica aqui é que normalmente quem vai embora de casa é o homem, o marido, né? Em alguns casos até não é, mas vamos colocar assim, um percentual muito grande, é isso que acontece. Mas ele é obrigado a contribuir com a educação, a manutenção da prole, dos filhos. Isso é a obrigação que contraiu ao dizer sim naquele dia festivo, né? Digamos que antecedia uma festança de 3 dias seguidos, né? Aquele buffet maravilhoso, onde ele contraiu uma dívida monumental, né? Para mostrar para os amigos que ele podia, e assim ele vai lá e diz sim. E puxa, né, para os dois, na verdade, puxam para o pescoço um nó corrediço, né? Às vezes ele se mantém intacto a vida inteira e às vezes enforca um dos dois ou os dois, né? Então, na verdade, o que acontece na prática? Esse sujeito assumiu a obrigação, agora tem que arcar com ela. Então, tem que participar aí da criação dos filhos, tem que subvencionar a prole. E aí, digamos que ficou avançado, né, no divórcio deles, eles ajustaram a famosa, o quê? Pensão alimentícia. O que a pensão alimentícia é? É a contribuição, né, do pai em relação ao filho, dos pais em relação aos filhos, da mãe em relação aos filhos, dependendo das circunstâncias, né? E esta verba tem como caráter a subsistência do ser, portanto, a vida do alimentando, daquele que recebe a pensão. Portanto, a pensão alimentícia não é cessível, não é possível cedê-la, nem mesmo em parte, absolutamente não cessível, não é? Não é passível de cessão. Também não será passível de cessão se
na relação jurídica obrigacional, credor e devedor criarem, gerarem, estabelecerem, acatarem, enfim, uma cláusula proibitiva de cessão. Ninguém é obrigado a tratar, mas tratou é obrigado a cumprir. Ninguém disse a eles que eles eram obrigados a estabelecer esta cláusula, mas eles resolveram estabelecê-la. Então agora ambos se tornam servos dela. São todos, os dois são escravos daquilo que trataram e, portanto, também neste caso a obrigação não é passível de cessão, né? E além da questão monetária, de pensão alimentícia, de salário, existem outras obrigações que não envolvem exatamente numerário, não envolvem exatamente moeda, e também são personalíssimas. Querem ver? Então, vamos lá. O A contratou o B, que é um cantor de fama, né? Ou seja, um cantor famoso, né? Reconhecimento público do que diz respeito à sua fama, para realizar um show, né? Este cantor famoso que foi contratado e assumiu a obrigação de realizar este evento, esse show, ele não pode simplesmente no dia em que deveria ali comparecer, mandar um outro em seu lugar. Ora, um outro, ainda que cantor também, ainda que cante até melhor do que ele, tem uma voz mais afinada, né? Agrade bastante, não é o que foi contratado. O que foi contratado foi em razão de qualidades próprias e pessoais dele, que não combinam com as características pessoais e próprias e inerentes a uma outra pessoa a quem ele, em tese, teria cedido, né, aí o crédito ou a obrigação. Diriam os senhores, mas no caso do cantor, ele não tem crédito. Ora, se ele vai realizar o show, ele vai receber por isso ou não? Então, ele tem crédito, sim, né? E se ele, evidentemente, se fizer substituir por outro, ele vai ter que ceder esse crédito. Só que esse crédito tem por origem uma obrigação personalíssima, portanto, não é cessível, tá certo? Vamos separando com o passar do tempo o joio do trigo, e os senhores vão, então, com o passar do tempo, vão absorvendo essas informações. Nós vamos, são 21 horas e 11 minutos, vamos aí fazer um intervalozinho de 10 minutos, tomamos um café e voltamos na sequência. Todos estão convidados.